O mercado da bola começa a ganhar força nos bastidores dos aflitos. Faltando cerca de um mês para a abertura da segunda e última janela de transferências de 2026, considerada fundamental para as pretensões do Náutico na luta pelo acesso à Série A, a diretoria alvirrubra já intensifica os movimentos em busca de reforços para qualificar o elenco comandado por Hélio e Guilherme dos Anjos. Como já noticiamos anteriormente aqui no Náutico na mídia, o clube vem ampliando seu raio de observação e passou a monitorar mercados alternativos, principalmente no futebol sul-americano e asiático. A estratégia busca fugir da forte inflação que costuma marcar o mercado brasileiro durante as janelas de transferências, onde os valores de salários e negociações frequentemente se tornam incompatíveis com a realidade financeira do Timbu. E um dos primeiros nomes que surgem com força nos bastidores alvirrubros é o do atacante de beirada argentino Benjamín Borazzi, de 28 anos. O jogador atua atualmente pelo San Martín de Tucumã, da Argentina, onde soma 14 partidas, um gol e 2 assistências na temporada. Apesar de estar atuando no futebol argentino, Borazzi possui experiência recente no Brasil e, principalmente, um fator que pesa bastante a seu favor. Ele já trabalhou com Hélio e Guilherme dos Anjos. A passagem aconteceu no Paysandu, entre 2024 e parte de 2025. Pelo clube paraense, o atacante disputou 39 partidas, marcou 5 gols e distribuiu 4 assistências, sendo uma peça frequentemente utilizada pela comissão técnica. Posteriormente, o argentino acertou sua transferência para o Criciúma, onde permaneceu entre o segundo semestre de 2025 e o início de 2026. No clube catarinense, participou de 17 jogos e marcou um gol. Mas o atacante não é o único nome que movimenta os bastidores alvirrubros. Outra negociação que vem despertando enorme expectativa entre os torcedores envolve um velho conhecido da torcida. Jean Carlos. Ídolo da história recente do Náutico, o meia deixou sua marca no clube ao disputar mais de 150 partidas, marcar 36 gols e contribuir com 25 assistências. Além dos números expressivos, Jean foi protagonista em momentos importantes da trajetória recente do Timbu, participando diretamente da conquista da Série C de 2019 e dos títulos estaduais de 2021 e 2022. Atualmente defendendo a Chapecoense, o jogador recebeu uma proposta do Náutico. Além da identificação com o clube, outro fator que pode pesar nas conversas é justamente a relação construída com Hélio dos Anjos ao longo dos anos. No entanto, a negociação está longe de ser simples. O Timbu enfrenta a concorrência de outros clubes da Série B, além do interesse de equipes do futebol asiático, que possuem maior capacidade financeira. O jornalista Clauber Santana, do Globo Esporte Pernambuco e também do Timbucast, atualizou recentemente a situação envolvendo o interesse do Timbu em Jean Carlos e ainda trouxe sua avaliação sobre a possível chegada de Benjamín Borazzi. Você confere todas as informações e a análise completa do jornalista a seguir. Mas antes, quero te pedir que inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, comentário e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do Timbu. Vamos lá, sem mais delongas, a gente vai trazer a notícia aqui. O Náutico negocia a contratação do atacante argentino Benjamín Borazzi. É o atacante que está no San Martín de Tucumã, da Argentina. Ele trabalhou com os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos no Paysandu. Então a informação que a gente teve aqui é que o Náutico apresentou uma proposta oficial pelo Borazzi. É um jogador de 28 anos que atua pelos lados do campo. Ele está lá nesse clube argentino. Obviamente só pode vir na janela, quando a janela abrir. A janela abre no dia 20 de julho. Ele teve uma informação que eu vi no Twitter, não me lembro agora qual foi o perfil, né, que falou, mas que ele teve uma sondagem do CRB, mas não chegou a ter uma proposta oficial. No caso do Náutico, teve uma proposta oficial, foi encaminhada, o Náutico teve conversas com o empresário dele, com o próprio jogador, e aí se avançou nas conversas, e aí o Náutico enviou uma proposta oficial, e aí estão nessas tratativas. Confesso que nesse momento, né, eu estou gravando aqui sexta-feira à noite, não sei em que pé anda, se está avançado, se não está, mas, de fato, há uma negociação do Náutico pelo Borazzi. Ele fez 14 partidas, né, na temporada, tem um gol e 2 assistências. No início do ano ele estava no Criciúma, mas jogou apenas 2 vezes. Ele tinha feito também o final do ano passado no Criciúma. Teve até uma sequência maior de jogos, né? E aí, mas o grande momento dele na carreira foi com Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos no Paysandu, né? Ele teve 39 jogos, fez 5 gols e deu 4 assistências.
é um jogador que joga pelo lado do campo, né? Então não é muito a dele fazer gol. Ele não jogou tanto tempo com Hélio e Guilherme. Em 2024 ele chega na janela de transferência, julho e agosto. Hélio e Guilherme saem em setembro, mas ele fez alguns jogos ali com Hélio e Guilherme. Então provavelmente deve ter passado ali pela indicação de Hélio e Guilherme na chegada do Paysandu. Acredito eu que essa possível vinda para ele, né, por enquanto é a negociação, tem o dedo dos treinadores aí também nessa possível chegada, né? Então, o Borazzi, ele foi revelado pelo Sarmiento de Junín, ele passou também pelo Flandria e pelo San Martín de San Juan, todos os clubes argentinos, e aqui no Brasil ele passou pelo Criciúma, pelo Paysandu, e teve o São Luís, se eu não me engano, de Ijuí, que é um time lá do Rio Grande do Sul, que ele teve uma passagem também. Então, essas são as informações aí sobre o Borazzi, atacante de lado, que a gente vai ver como é que vai se dar, nesse caso se concretize. O que é que eu analiso? Não é informação. O que é que eu analiso? Eu acredito que esse seja um jogador para compor elenco. As informações que a gente tem que o Náutico quer trazer jogadores para resolver, 4, 5 ali, pelo menos 3 titulares. Então esse, acredito eu, que seja um jogador para compor elenco. Talvez o Felipe Saraiva sair, ser um reserva ali imediato para atacante de lado. Então, apostaria hoje que o cenário é esse, né? Mas como eu disse, ainda não tenho muitas informações sobre como vai funcionar, qual é a ideia, qual é o planejamento do Náutico. Mas, se for isso, aí eu acho que é um reserva ali que compõe bem o elenco, talvez um nível até superior do Felipe Saraiva. E aí, ficando ele, Felipe Saraiva, ou saindo Felipe Saraiva e ele chegando para ser reserva ali, acho que aumenta de qualidade. Mas não é um jogador para resolver o problema do Náutico. Não chega para colocar Vitor Andrade no banco, não chega para colocar muito menos Vinícius no banco. Não é um jogador que eu acredito que vá desbancar nenhum dos dois, que vá em algum momento. Pode ser que ele entre numa boa fase, mas não é um jogador que vai chegar para dizer com status de titular ou brigar por titularidade. É um jogador, o popular reservaço ali para o que o Náutico quer do elenco. Vamos ver o que é que o Náutico vai trazer para titular. E aí precisa de um ponta que chegue para disputar titular além de Borazzi. Precisa de um centroavante titular, precisa de um zagueiro titular e precisa ali de um meia para disputar a posição com o Dodô. Para disputar não, vai ser um reserva do Dodô, né? Que o Dodô vive uma grande fase. Então, são esses, pelo menos essas 5 contratações que o Náutico precisa fazer. Borazzi, obviamente, não é nesse contexto de titularidade, mas é um jogador que, analisando o elenco hoje, pelas peças que tem, é um jogador que pode agregar em determinadas características de jogo, mas repito, não para ser titular, para compor o elenco. Mas, enfim, e isso não quer dizer também que o Náutico não esteja negociando com outros nomes, tá? Essa é a primeira informação que a gente teve, de uma primeira proposta oficial de informação que a gente teve, que foi enviada para um jogador. Outras conversas estão acontecendo com jogadores de outras posições, mas ainda não vazou, né? Então, também não adianta a gente aí falar de tentar especular muita coisa sobre o que está acontecendo. Benjamin Borazzi foi uma informação que eu tive, que foi confirmado que foi feita a proposta para ele. Então vamos aguardar aí o avançar das negociações. Hoje a gente vai ter também o resumão, se você está vendo aí, antes do resumão nessa terça-feira à noite, vamos ter o resumão aí para falar também sobre a situação de Jean Carlos, e aí eu posso passar um panorama rapidamente aqui sobre Jean Carlos. A informação que eu tive é que Jean Carlos recebeu uma proposta do Náutico, não respondeu, o empresário dele deu entrevista no NE45 falando que não está bem longe do que eles pretendem, e eles querem ficar ali na Série A. Tem uma sondagem do Sport, e a informação que eu tive também sobre essa questão do Sport é que não houve, pelo menos do lado do Sport, o Sport diz que não houve nem proposta nem sondagem, mas ele está no radar. Acredito eu que para o Sport é uma 4ª ou 5ª opção. Eles vão buscar outros nomes, se não der certo eles podem ir em Jean Carlos. O Náutico efetivamente foi, mas o Náutico diz que não houve resposta, e o empresário diz que teve uma resposta, mas que a resposta diz, essa proposta é muito longe do que a gente quer. E tem também um clube do Japão que está interessado em Jean Carlos. Então, é uma coisa muito ainda frágil para o contexto do Náutico, essa questão de Jean Carlos. Borazzi tem uma proposta aí, caso não tenha concorrência, talvez seja mais fácil de acertar. Jean Carlos, o empresário quer que ele fique na Série A, embora é muito difícil, né? Se a gente analisar, porque Jean Carlos está na reserva de um lanterna da Série A. Para onde ele iria mais para cima? Difícil. Acho que o mercado é exterior ou Série B mesmo, e o Náutico poderia surgir como uma opção. Vou tentar colocar aqui. E aí, torcedor alvirrubro, o que você achou das possíveis novidades do Timbu no mercado da bola? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o nosso trabalho.
E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.